Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live Oscar legal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Nossa convidada já está aqui, Simone Moraes, advogada mineira, vai estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre as relações de trabalho das organizações da sociedade civil. Boa noite, Boa noite, Simone, seja muito tudo bem? bem-vinda. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Tudo Tá me ouvindo? certinho, você me ouve aí direitinho? Ok, e você, tá me ouvindo bem? Tudo bem. Esse novo normal, né? A gente costuma dizer, chegou o link, tá me ouvindo, tá vendo Não é? Testando, como testando. estão, testando. Exatamente. Então, Simone, muito bem-vinda aqui, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Esse é um tema que é muito caro para as organizações da sociedade civil, né? Como é que a gente vai lidar com as nossas relações, com nossos recursos humanos, com o nosso pessoal. E a gente já estava há um tempo querendo conversar sobre isso, e enfim, vamos fechar o mês de novembro, né, já quase final de ano, conversando sobre esse tema contigo. Seja muito bem-vinda. Ô, Lucas, boa noite, muito obrigada. O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui, né, falando com a Oscar Legal, já acompanho há algum tempo, que tem esse papel tão importante, né, de estar falando para as organizações o que elas precisam ouvir, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, muito legal. Então, como é aqui nossa tradição, a rigor eu não apresento os convidados, eu deixo que o próprio convidado, a convidada, se apresente aí para o nosso público, justamente para que ela possa destacar aquilo que ela tem, né, feito, o que ela já fez, o que ela estudou, enfim, e o que ela está fazendo agora. Então, fique à vontade, a bola contigo aqui. Nossa, que legal, se apresenta aqui para a nossa audiência. Boa noite a todos. Já vi aí que tem algumas pessoas assim que moram no meu coração. Meu sócio Marcelo Pires, Bianca Monteiro, minha parceira também. Meu marido tá aí. Um beijo para todos meus amigos. Opa, que Silvia, bacana. Sejam Silvia, minha todos muito amiga. bem-vindos e bem-vindas. Um amigo lá de Criciúma tá aí, Lucinei. Muito obrigado pela presença. Eu sou Simone Moreira. Eu sou advogada, professora, sou sócia da Pires e Moreira Advogados. Eu atuo, sou formada, né, em Direito de Formação, em Ciências Biológicas também, e atuo no terceiro setor há mais de 7 anos. Então, nós já atendemos mais de 5.000 instituições, a gente trabalha no consultivo, né, na assessoria, no consultivo e no contencioso. Hoje eu estou membro da Comissão do Terceiro Setor da OAB, desde 2018. Eu faço parte da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Belo Horizonte e sou membro também do Confoco Belo Horizonte, desde quando ele Muito foi bacana, fundado. muito bacana. A gente esteve aqui com a Marcela Guiar, que é Isso, minha parceira, minha amiga. e falamos muito sobre o Confoco, sobre a implementação do Miroski em Belo Horizonte, uma experiência que é um case de sucesso, e ela trouxe um pouco Isso. dessa experiência para a gente, inclusive a atuação do Confoco. Muito bacana mesmo. E nós estamos à disposição aqui para poder falar sobre as relações, né, de trabalho, com recorte Bom, para as organizações. isso, vamos começar então pelo básico, né? Acho que é importante. As organizações elas têm às vezes muitas dúvidas ou muitas questões, por exemplo, a gente como a gente é sem fins lucrativos, então a gente tem o mesmo papel, a nossa relação com o nosso empregado é igual, enfim. Então fala um pouco essa coisa do histórico, né? Das relações de trabalho, do direito do trabalho, enfim. E em que medida as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópicas, enfim, terceiro setor, queira, né, como queira chamar, elas se encaixam nesse universo. Então, na verdade, vou fazer Eu sempre gosto de contar uma historinha, sabe, Lucas? Fazer um histórico para a gente se contextualizar, porque nós somos frutos da nossa história. Então, o que somos hoje é o que trazemos, né? Então, o que acontece? O direito do trabalho e as relações de trabalho, elas começam quando há o fim da escravidão. Né? Então, assim, você tem o início da relação de trabalho entre capital e mão de obra, né? O dono do capital e a mão de obra, com o fim da escravidão. E aí, no início, e aí vem a Revolução Industrial, né? E não tinha regulamentação. Cada um regulamentava da forma que achava que deveria.
E aí, essa total ausência de regulamentação traz uns exageros, né? E aí você tem jornada de trabalho de 20 horas, trabalho infantil de criança de menos de 10 anos. Então, você tem os exageros. No Brasil, situando no Brasil, o direito do trabalho, ele tem por um dos seus princípios ser protetivo mesmo. Exatamente porque é a CLT de 1943, né? Então, assim, ela surge com o viés histórico das grandes indústrias, né? Então, muitas vezes, as nossas instituições, elas ficam pensando nesse recorte. E aí, os direitos trabalhistas, eles são os mesmos, não são? Então, esse direito protetivo, ele nasce na década de 50, ali, né, 40, 50, para quê? Para proteger, para tentar diminuir, né, esses exageros. Então, ele é um direito protetivo de princípio mesmo. Só que ele não é nada demais. Ele é uma busca de uma condição de trabalho suportável, né? Em que tanto o empregador quanto o empregado tenham satisfeito as suas vontades, né? Um que é a mão de obra, que oferta a mão de obra, e o outro que tenha lucro. Nas organizações, a relação de trabalho é exatamente a mesma. As obrigações trabalhistas não se diferem. Ok? Nas nossas organizações, terceiro setor, ONG, OSC, né? Os nomes que a gente tem aí, uma diversidade de nomes, não se difere. Se mantém. Então, as verbas trabalhistas, elas devem ser cumpridas. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente de SEBAS, imunidade tributária, que é o que a gente tem de particularidade aí. E aí, com esse, surge no contexto das industrializações, essa regulamentação do direito do trabalho, e aí é preciso evoluir, né? Surgem outras regulamentações para outras formas, porque uma é a relação de emprego, a gente vai falar de 5, as 5 mais comuns. Uma é a relação de emprego, que é essa regida pela CLT, mas nós temos outras. Então vão surgindo outras regulamentações e com a evolução da sociedade, o direito ele evolui junto com a sociedade. Então, com a evolução da sociedade, esse direito trabalhista lá de 1943, ele fica para trás mesmo. Então, a ideia é que essa evolução do direito do trabalho nas relações de trabalho também aconteça. Nós temos 2 grandes marcos recentes. A reforma trabalhista de 2017 e a lei da terceirização. Então, são os 2 grandes, maiores marcos, vamos dizer assim. E agora, em 2020, a pandemia do Covid, né, que trouxe também aí outras imposições, outras coisas, outras informações, outras possibilidades nas relações de trabalho. Muito interessante mesmo. A gente tem sempre que trazer essas questões para as organizações. Muitas vezes as organizações entendem que, por serem sem fins lucrativos, enfim, elas não podem contratar ou que não sabem como fazer. Então, a gente também tem destacado por aqui muito fortemente a importância de ter uma contabilidade também para fazer o controle e a gestão desses contratos, né, do ponto de vista da escrituração contábil, enfim, da norma brasileira de contabilidade. Então, é importante a gente esclarecer. Mas você falava das 5 principais relações, né, da carteira de trabalho, enfim. Então, vamos falar um pouco sobre essas 5 principais relações e como isso impacta no cotidiano das organizações. Ok. Fazendo só uma parte no que você acabou de dizer, a gente faz aqui, inclusive, né, uma ressalva aos nossos amigos advogados, contadores, que a especificidade, né, existe regras gerais para todo mundo que tem um CNPJ, né, para todo empregador, mas o terceiro setor, se envolver ainda verba pública, tem ainda suas particularidades. Então, tomar cuidado para isso, se atentar à legislação específica, né? Por isso, tão importante estar em conformidade, né, Lucas? Que a gente tem batido nessa tecla aí, estar em conformidade, estar em compliance, seguir as normas, né? Isso é tão necessário, tão importante. Então, dentro dessas 5, as mais comuns, tá? Dentro das 5 mais comuns, nós temos a primeira e maior. Empregado com CLT, empregado contratado, né, com a carteira assinada, né?
O empregado, o que define ser um empregado não mudou. Apesar do direito ter evoluído, apesar de tudo que passamos, o conceito de empregado ele não mudou, né? Então, para ser empregado, precisa de requisitos. É o artigo 3º da CLT, né? Subordinação, tem que ser pessoa física, tem que prestar serviço e ser remunerado, então onerosidade, né? Habitualidade e subordinação, dependência, está sob a dependência do empregador. Então, são características que definem quem é o empregado. Artigo 3º da CLT. Então, esses requisitos, eles são essenciais para configurar esse primeiro caso. E aí, dentro, né, desse recorte, né, porque nós estamos falando de um guarda-chuva, e aí dentro desse recorte do empregado, algumas coisas precisam ser pontuadas. Nós temos aí, a gente chama de empregado comum ou tradicional, que é aquele empregado que tem contrato por prazo determinado ou por prazo indeterminado, né? Com jornada especial, parcial, integral, que são vários tipos, são várias características dentro desse recorte de empregado. E nós temos também o empregado intermitente, que é uma inovação no Brasil trazida pela reforma trabalhista de 2017. Esse empregado intermitente, ele também tem carteira assinada, ele também tem todos os outros requisitos. O único requisito que fica de fora é a habitualidade. Por quê? Porque ele pode ser demandado X horas por semana, X horas por mês, tais dias na semana. Então, isso tem que ser pactuado por escrito e definido. É um contrato novo, Lucas. Eu tenho que te confessar que pouquíssimas das instituições que atendemos têm esse tipo de contrato. Mas é um contrato interessante para alguns tipos de instituições que abrem, por exemplo, só aos finais de semana ou, sabe, que tem uma especificidade. Então, é bom conhecer, mas é novo, né? Então, Simone, ele tem essas particularidades. a gente volta para os livros, mas no caso das instituições que trabalham por projetos, por exemplo, então uma demanda, às vezes você não tem uma demanda constante daquela mão de obra, daquele recurso humano. Você tem uma demanda intermitente ou uma demanda sazonal, né, de acordo com um determinado projeto. Esse tipo de contratação se encaixaria aí nessas situações? Então, a gente precisa analisar o caso concreto, né, Lu? Porque por projeto, quanto tempo dura um projeto? Né? Não sei. Pode ser projeto de 1 mês, de 3 meses, de 4 meses, de 12 meses. Isso a gente precisa fazer uma análise do caso concreto. Mas pode ser que sim. Ok? Então é interessante Legal. conhecer esse tipo de contrato, porque ele é uma possibilidade. Ok, muito, muito bacana. Mas vamos retomar. Você falava do empregado comum, carteira assinada, dos requisitos, enfim, essa mudança da reforma trabalhista e sigamos aí, porque tem já chegando aqui algumas Então pessoas já vamos. se manifestando. Então vamos. E aí, nós temos alguns pontos principais. Então, o relação de emprego, nós temos aí o empregado, que a gente chama de comum tradicional, né, com jornada normal, e o empregado intermitente. Né? Então, esses são os empregados CLT. Dentro dessas relações, é preciso colocar alguns pontos importantes nessa relação de emprego. Primeiro ponto que eu trouxe aqui, Lucas, foi com relação ao enquadramento sindical. O enquadramento sindical, ele é de acordo com a atividade preponderante do empregador. Ele é obrigatório, compulsório, de acordo com a atividade preponderante do empregador. Por que isso é importante, Lucas? Porque nós já tivemos casos, eu vou te dar um exemplo, hoje eu recebi uma ligação sobre isso. Nós já tivemos casos de instituições que estavam cumprindo uma convenção coletiva X e o empregado demandou na justiça pedindo a convenção coletiva Y. Ele estava cumprindo a convenção coletiva errada. E aí, entendeu? A importância desse enquadramento sindical, porque a importância da convenção coletiva. A convenção coletiva, assim como as regras trabalhistas, ela serve para regulamentar,
né, essa relação trabalhista daquele segmento específico. Então, a importância do enquadramento sindical aí. Muito bacana isso. Outro desafio que nós tivemos, inclusive no ano de 2020, foi com relação à suspensão do contrato de trabalho. E aí? Suspensão, redução? Suspendemos ou não suspendemos? Porque até então, até antes da pandemia, só era permitido via sindicato, né, negociação coletiva e com uma justificativa muito plausível, né? Mas com a pandemia tudo teve que fechar e aí o que aconteceu? Veio uma medida provisória, a 936, que depois foi convertida em lei, que autorizou a suspensão e a redução dos contratos de trabalho. E aí as instituições, a gente recebeu instituição de todo tipo. Posso suspender? Não posso suspender. Depende, Lucas, depende. A resposta, eles falam que o advogado sempre dá essa resposta, depende, mas depende mesmo. Depende do caso concreto. Sabe por quê? Porque se a instituição, quais são as fontes de receita dela? Se ela tem verbas privadas, só dela, suspender e reduzir é uma medida de economia. Se ela vive só de doações, né? É uma economia. E se ela tem termos de parceria com o poder público? Aí a gente está falando de verba pública. Ela precisa seguir as orientações do poder público. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós não tivemos orientação para adotar a suspensão e redução dos contratos. E aí? Quem tem a parceria, né? Os parceiros da Prefeitura de BH. O repasse não teve suspensão. Então, qual foi a indicação do parceiro? Não suspender. Tiveram instituições que suspenderam e criaram um imbróglio jurídico, né? Porque e aí? O que fazer com aquele dinheiro parado na conta que não era para... Olha para você ver que coisa. Então, e isso deixa resquício, né? Deixa marcas lá para frente. Oi? Tá me ouvindo, Lucas? Oi, estou te ouvindo, sim. Atentamente. Aí, um ponto que a gente gostaria de fazer aqui é o cuidado, né? Por exemplo, o próprio MIROSC, né? Que é a legislação que rege as parcerias entre o poder público, né? E as organizações da sociedade civil, ele já autoriza essa possibilidade de contratação, igual você disse, de um contador, né? De uma assessoria jurídica. É só prever no plano de trabalho. É só fazer isso. E aí a gente vê aqui, e eu acredito que pelo país todo, a gente faz a nossa base, a nossa sociedade de advogados, a base é Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas a gente atua em mais de 20 estados. A gente vê que as dificuldades, elas se repetem, sabe, Lucas? As dificuldades, as dúvidas, elas se repetem. E uma das grandes dificuldades é essa profissionalização. E aí é preciso, né, conhecer do terceiro setor para conseguir aplicar a legislação do terceiro setor. Outro impacto que nós tivemos também na relação de emprego ainda, que nós estamos falando, CLT, também com relação ao Covid, com essa suspensão e redução, como que fica as férias? Como que fica o 13º, né? Impacta diretamente nas verbas trabalhistas. Então, até semana passada, não tínhamos nenhuma sinalização do governo do que fazer, né? E aí, tínhamos 3 correntes. Uns que diziam, não, ficou de suspensão e redução, não tem que pagar nada. A primeira corrente. A segunda corrente dizia, não, ficou de suspensão e redução, tem que pagar tudo. E a terceira, que é a que a gente já adotava, independente de sair essa nota técnica, porque tivemos uma nota técnica do Ministério da Economia na semana passada. Antes, a gente já buscava o caminho do meio, sabe, o equilíbrio. Então, a gente já orientava as nossas instituições assim. Se para a redução não haveria nenhuma perda no 13º. Seria pago os proporcionais normalmente, né? 1/12 a cada mês de contrato. Para quem teve suspensão do contrato de trabalho,
aí pagaria proporcional do meio, porque aí a gente tentaria equilibrar isso, né? E saiu nessa nota, mas eu gostaria de frisar aqui que a nota técnica do Ministério da Economia não é uma orientação para que a gente siga, tá, Lucas? Não é. Ele falou, Sim, olha, é assim que eu vou fazer aqui no meu ministério. Mas é uma boa indicação, né? Do que deve ser feito. Ele não tem ainda nenhuma sinalização oficial, mas ele disse, olha, eu vou aplicar aqui dentro do Ministério isso. Então, a sugestão que nós damos para as nossas instituições é isso, que quem ficou com o contrato suspenso receba proporcional, né, aos meses trabalhados, e quem ficou com o contrato reduzido receba integral independente da quantidade de horas que foi reduzida. Com relação às férias, entendemos que há uma alteração no período aquisitivo. Tem gente que entende que não, né? No mês que você tiraria, né? Tem gente que entende que não, tem gente que entende que sim. Nós entendemos que há uma alteração, sim, nesse período aquisitivo. E a última, né? Na verdade, a terceira coisa importantíssima nessa relação de emprego aí é no caso de afastamento durante o Covid, né? Afastamento pelo Covid, considerado acidente de trabalho ou doença comum. Por quê, Lucas? Se for acidente de trabalho, tem estabilidade, né? Então você tem outros impactos. Então você tem estabilidade, o empregado tem estabilidade, então você tem impacto para as organizações. perfeito. Outra coisa é um aumento no recolhimento previdenciário, porque o recolhimento previdenciário ele é multiplicado por um fator, 20% vezes o SAT vezes o FAT. Se tem acidente de trabalho, isso aumenta. Então, o Covid é acidente de trabalho? Aumenta o recolhimento para a Previdência. Não é? Não aumenta. Então, você vê que a gente vai estar aí vendo várias questões por causa da pandemia. Outra coisa com relação à suspensão e à redução, se for contribuições abaixo do salário mínimo, né? Porque não está havendo recolhimento, ok? Se for suspensão abaixo do salário mínimo, não conta tempo de carência e nem conta tempo de contribuição, Lucas. Então, a gente vai ter resquício do Covid lá na frente ainda nesses contratos de trabalho. Então, por isso a importância desse compliance, sabe? Desse estar em conformidade, de ter uma equipe, fazer essa análise, tentar se programar. Mas como, Lucas, pedir para alguém que está recebendo menos ou que está com o contrato, né, suspenso, para poder fazer a contribuição para complementar, Lucas? Porque pode complementar, mas sabe como que a gente fica numa situação assim muito complicada, mas que é preciso se antecipar aos problemas? É preciso se antecipar aos problemas, não tem jeito. E essa é a ideia do compliance, né? E a outra alteração que o Covid trouxe que já existia, que é o trabalho remoto, né? Na relação de emprego ainda. Esse trabalho remoto já existia, mas era bastante tímido, né? Aqui no Brasil. Praticamente eu não conhecia ninguém que fazia esse trabalho remoto. E eu já estou nele há 10 meses. Então, assim, o Covid trouxe isso à tona, né? E já era regulamentado, só que ele era regulamentado em linhas gerais, né? É preciso fazer o ajustamento do contrato com os seus empregados para delimitar direitinho, né? Como que vai ser feito, como é que fica as definições. Então, assim, é preciso ajustar o contrato de trabalho, que antes era presencial, para teletrabalho. E a última novidade Covid nesse contrato é demissão e recontratação em menos de 90 dias. Pode isso, Lucas? Até antes do Covid? Não podia. Pode, Lucas? Não podia, né? Até antes do Covid era considerado presumido fraude. Mas tem uma portaria que, enquanto o estado de calamidade perdurar, pode ser feito. Também uma portaria do Ministério do Trabalho. Ex-Ministério do Trabalho, né? Que agora é Secretaria do Ministério da Economia. Sim, muito interessante mesmo. Dentro aí, só para a gente poder pincelar das verbas, né, e trabalhistas,
Aí eu vou falar um pouquinho do SEBAS, porque a gente vai falar que a gente afirma, como advogado trabalhista, que trabalha com o terceiro setor, que o nosso maior gargalo é a folha de pagamento. Por quê? Porque por causa desses encargos, né? A gente sabe que os encargos trabalhistas, eles chegam aí a 40, né? É aquilo que nós falamos, dependendo se SAT e FAT lá do Previdenciário, pode chegar a mais. Então, de 40% a 42% da folha são pagas em direitos trabalhistas, impostos, no todo, né? E aí, o SEBAS, que é uma isenção de contribuições sociais, né? É um título, é um certificado que te dá algumas isenções. E aí eu não vou nem entrar no mérito, Lucas, se é isenção, se é imunidade tributária, porque isso daria mais umas 3 lives, porque é um certificado de uma coisa que já está na Constituição, né? Então, mas a imunidade é preciso buscar pela via judicial até então. Pode ser que isso mude, tomara, né? Tomara que isso mude. Mas o SEBAS, ele dá um refrigério, ele dá um refresco na folha de pagamento. Então, as instituições que não têm, a nossa sugestão é que busquem. É difícil, mas nada para o terceiro setor é fácil, né, Lucas? Não tem nada fácil para a gente, não tem? Exatamente. Não, muito, muito bacana. Eu queria passar, então, para a gente ir para essas outras modalidades, né? Porque há muitas questões que chegam, né, na consultoria, na assessoria, no projeto, enfim, aqui pelas redes sociais do Óscar Legal Instituto, também com dúvidas com relação, por exemplo, à relação com o voluntário ou com o estagiário, enfim. Uma das questões mais assim, que chega o voluntário não recebe remuneração, mas eu posso pagar uma água para ele, um suco, uma passagem para ele ir fazer atividade e tal. Gente, voluntário bebe água, tá? E por incrível que pareça, ele até come, por incrível que pareça. E tem, muitas vezes o poder público entende que aquele custo não pode nos projetos, enfim. Então, há uma pouca distinção, uma não saber mesmo de que a questão do voluntário ele não recebe remuneração, mas ele pode ser ressarcido pelas despesas que ele faz no decorrer do trabalho, né? Por decorrência do trabalho, o nexo com o trabalho, né? Então, fala um pouquinho para a gente disso, porque o voluntariado é uma das coisas muito importantes, uma das relações de trabalho muito importantes para as organizações. Então, Lucas, o voluntário é o nosso segundo assunto, assim, né? Nossa segunda relação de trabalho sem remuneração, viu? E aí esse é sem vínculo empregatício, sem remuneração, por favor. Mas o voluntário, ele tem muitas coisas parecidas com o terceiro setor, né? Porque ele começa no amor para ajudar, né? E é muito parecido com a gente, porque as nossas instituições, elas na maioria das vezes, elas começam assim, né, Lucas? Eu quero ajudar, começa no amor, e aí vai. O voluntário, ele é uma pessoa que vai até a instituição, faz algum tipo de serviço sem remuneração, por livre e espontânea vontade, né? Só que isso precisa ser organizado, né? Como tudo na vida, existe uma lei, apesar dela só ter 5 artigos, né? Ser bem chutinha, assim, não trazer muitas coisas, ela fala do termo de voluntariado. Então, precisa de um termo de adesão de voluntariado por escrito. Lá deve trazer como, né, que vai ser o objeto desse voluntariado e como que será. E aí, quando você diz de ressarcimento, sim, pode ser ressarcido despesas que o voluntário tenha na execução daquele trabalho. E desde que esteja previsto, né, a instituição tenha feito uma previsão, uma autorização. Ele tem que ter uma prévia autorização dessa instituição. Porque não pode ser também qualquer tipo de reembolso, né? Não pode ser. E aí, de preferência, Lucas, com nota fiscal bonitinho, para a gente poder documentar, apesar do Miroski falar, né, do foco no resultado, a gente ainda precisa provar a todo tempo que somos transparentes, né, que somos honestos. A gente precisa, como organização, o tempo todo provar isso, infelizmente.
E aí o voluntário é uma atividade dentro da instituição, não remunerada, feita por uma pessoa física. E uma coisa bacana é que o voluntário ele só pode acontecer em organizações sem fins lucrativos ou em entidades, né, públicas. Então, é um ganho nosso, né? Um tipo de relação de trabalho que acontece com a gente. Isso é uma vantagem. O fato de ter um termo de adesão de voluntariado e não tomar cuidado com aqueles requisitos lá, né, que comprovam a relação de emprego do artigo 3º da CLT, não garante nada. Então, a instituição precisa tomar esse cuidado. Não é só assinar um termo e fazer com que a pessoa cumpra todos os requisitos da relação de emprego, porque aí fica muito fácil configurar isso na justiça, né? Não é porque tem um termo de assinado que está salvo, sabe? É preciso Na tomar justiça esse cuidado. prevalece a chamada verdade real, né? E não só a formalidade de um papel assinado. Exatamente, né? A prevalência do real sobre o que foi pactuado. Então tem que tomar esse devido cuidado. A gente fala, a gente até fez um post sobre isso, né? Tá na nossa página da Pires e Moreira Advogados. A gente fala que o voluntário é um ganho, ele é essencial para o nosso setor, mas ele pode se tornar um problema, Lucas. Se ele não Sim. for bem gerido, um passivo trabalhista pode fechar a instituição. Porque nós temos passivo trabalhista aí de R$50 mil. Então, um passivo trabalhista pode inviabilizar a instituição. Então, é como todo o resto, e aí nós falamos de novo de gestão, né? Como todo o resto, o voluntário, ele é bem-vindo, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser gerido. Ele precisa saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Muito bacana mesmo. É importante as organizações se atentarem com o termo de voluntariado. Gente, é muito comum. Eu rodei por esse país inteiro conversando com as organizações e elas diziam: não, a gente tem, sei lá, X voluntários, 10, 15, 20, 30 voluntários. Tá, tem os termos de voluntariado. O que é isso? Ué, você vai ter um risco de ter um problema seríssimo de ordem trabalhista, enfim, porque essas pessoas estão lá na instituição, se dizem voluntários, como é isso, né? Que tipo de relação se dá a partir daí? Então é importante Exatamente. estar muito atento de que tem que formalizar essas relações, tá? Por mais que se tenha um coração grande, se queira trabalhar, se queira ajudar, ok, mas vamos formalizar, porque isso é muito importante para a vida institucional. Essa é uma dica importante que a Simone traz aí para a gente. Ô, Lucas, e porque a gente passa, né? A gente passa e a instituição continua. Então, pode ser que um voluntário de hoje vá virar um problema, né? Sem termo, sem nada que comprove, um problema daqui a 5, 10 anos. A diretoria já nem é mais a mesma. Então, a gente precisa se atentar, formalizar, fazer por escrito, criar uma pastinha bonitinha, né? Para a gente poder, de novo, voltar no profissionalizar, né? Muito Profissionalizar os nossos legal. atendimentos. Uma outra pergunta que chega muito, que é o nosso próximo ponto, e eu já adianto aqui um pouquinho, que é a questão do prestador de serviço, né? Muito se tem perguntado sobre MEI. Então, é possível se ter a prestação de serviço através de MEI, né? E do pessoa física. Enfim, fala um pouquinho da gente também para essa relação com o prestador de serviço. Então, o prestador de serviço também sem vínculo, né, empregatício, ele assume para si esse risco, né, do negócio que o empregador tem lá, né, lá na relação de emprego, o empregador é que tem o risco do negócio. Aqui no prestador de serviço, ele é que assume esse risco do negócio. Então, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, o que nós mais vemos hoje é as MEIs mesmos, né, que são pessoas jurídicas, mas que são pessoas jurídicas simples. A gente não pode falar que é pessoa jurídica simples, né? Porque simples é diferente de simplório, né, Lucas? Então, não menosprezando. Mas a MEI é uma das possibilidades das relações de trabalho, sem nenhum problema, com as nossas organizações, sem nenhum problema.
Essa, vamos continuar essa relação com o RPG, com pessoa física. Também se fala muito do recolhimento dos impostos, né? Apesar dela não ter um vínculo formal, mas todos os impostos precisam ser recolhidos. Não é uma relação trabalhista de CLT, mas é uma relação de direito civil, prestação de serviço. Só vamos alertar um pouco as organizações também com relação a isso. Exatamente. Exatamente, tem que tomar esses devidos cuidados, né? Por exemplo, quem tem recolhimento patronal tem que reter lá os 20% da previdência. Então, precisa tomar cuidado, porque é uma relação que precisa cumprir todos os requisitos. Só não tem o vínculo empregatício, né? Muito, muito interessante. Olha aqui, tem uma pergunta aqui. Assistente social pode fazer MEI? Ô, Lucas, a gente precisa. A assistente social tem uma lei específica, né? Ela é considerada uma categoria diferenciada. Eu não saberia te dizer sem ler a lei. Eu preciso ler Isso, o que diz a lei, né? Tem uma lei da assistente social, e ela é considerada uma categoria diferenciada, né? Por isso. Então tem que dar uma olhada. Mas sem analisar o caso concreto, fica difícil a gente dizer sim ou não. Depende, né? Perfeito. Vamos só para fazer uma perguntinha que chegou. Eu não lembro quem foi, meu computador não está ajudando, então eu vou fazer a pergunta sem dizer a referência de quem foi. Peço desculpa aí a quem perguntou. Mas ele está perguntando sobre penhora nas contas de uma entidade que, por exemplo, de uma parceria. Então, a pessoa fez uma parceria com o poder público, recebeu o recurso, e aí, por uma dívida trabalhista ou por qualquer intercorrência, há uma penhora nesse recurso decorrente dessa parceria. Se pode ou se não pode, se é viável juridicamente isso. Olha, Lucas, a gente precisa analisar o caso concreto, né? Não dá para eu dizer sim e não, mas dívida trabalhista é considerada alimentar, né? Despesa alimentar, né? Então, não dá para analisar, não dá para a gente dar uma resposta para a pessoa sem o caso concreto. Mas naquela lista lá de pagamentos, as dívidas trabalhistas, ela vem lá no topo. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa analisar o caso concreto. O Nilson Barroso. É importante também considerar que, pelo Miroski, foi uma parceria com base no Miroski, a lei, né, federal ela diz que não é receita própria da organização. E esse recurso é vinculado a um plano de trabalho, é vinculado. Ele continua sendo recurso público, né? Então, é possível, depende do caso concreto, acho que é só complementando um pouco o que a Simone traz, depende do caso concreto, sim. Mas no caso das parcerias do Miroski, talvez seja mais difícil que essa penhora seja feita no sentido de que já vem com um carimbo, digamos assim, de que continua sendo recurso público apenas gerido pela organização, não é receita própria e, portanto, não estaria sujeito a esse penhora. Mas, né, porém, todavia, entretanto, é importante analisar cada caso concreto. Ô, Lucas, também, só para poder complementar a sua fala, por exemplo, igual exatamente nesse caso do Miroski, as verbas trabalhistas já podem ser pagas. Então, o passivo seria por quê? Né? Por isso que a gente está dizendo que tem que analisar, né? Essa penhora seria... Exatamente. Por quê? É fruto dessa relação já da parceria ou é de outra? Né? Então, a gente precisa analisar. Isso, caso concreto. Aqui, alguém de uma contabilidade que não estou conseguindo ver, desculpa, gente, eu estou sem meu computador e não dá para ver aqui todo mundo pelo nome, está dizendo que assistente social não tem KNAI para ser incluída no MEI, tá? Então, é importante dizer isso. O Nilson está dizendo que eles tiveram 50 mil reais penhorados. Então, olha aí, casos e casos. Mas vamos seguir aqui, Simone. A gente, nessa lista, né, dessas relações aí com as equipes, você tem também o aprendiz, né? E tem o estagiário. E eu incluiria aqui mais um que é o bolsista, né? No caso de aquelas instituições que trabalham com pesquisa, eles também têm os bolsistas de pesquisa e tal. Então vamos finalizar aí esse ciclo dessas relações, né? De trabalho para a gente poder seguir um pouquinho. Isso. O aprendiz, ele é sem vínculo também, né, Lucas? E ele tem previsão na CLT, mas tem um decreto regulamentador, que até alterou, né, alguns artigos da CLT, que é o decreto 10.097 de 2000,
Ele pode ser de no máximo 2 anos o contrato, a cota varia de 5% a 15% dos trabalhadores que dependam de formação profissional, ou seja, tem que pegar o número de trabalhadores que tenham formação profissional e fazer essa porcentagem aí de 5 a 15%. Tem que ter curso de formação, né, técnica continuada, né, teórica e prática, obrigatório. E o FGTS é diferente. É 2% só, em vez de 8%. O recolhimento. Com Muito. relação... Oi? Pode continuar. Não, eu só comentei que é muito interessante essas dicas mesmo. Então, Isso. vamos seguir. O menor aprendiz. Com relação ao estagiário, na verdade, como menor aprendiz, CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela pode estipular salários diferenciados. Por isso, novamente, a gente volta a falar da importância de conhecer a sua CCT. Né? Qual que é a CCT que regulamenta as relações de trabalho nas nossas organizações? A gente precisa conhecer elas. E no estagiário, também sem vínculo de emprego, ele também tem uma lei específica, que é a 11.788 de 2008. Ele tem como requisito, tem que estar matriculado, né? Tem que comprovar a matrícula. Regularmente matriculado. Regularmente matriculado. Tem que comprovar mesmo a matrícula. É feito um termo de compromisso assinado pelos 3, né? Que é no caso, o estagiário, a instituição que vai contratar e o orientador dele, né? Na verdade, precisa desse supervisor. E as atividades que ele vai desenvolver têm que ser compatíveis com o que ele está estudando, né? Senão, de novo, a gente cai lá no que acontece de fato, né? Do que está escrito no papel. Senão a gente pode configurar vínculo de emprego se a gente distorcer essas funções aí. E deve apresentar relatórios. Bem bacana. Só ficou uma dúvida aqui que a Ana Cunha tem colocado sobre o recolhimento de impostos com relação a prestador de serviço. Não pode ter ficado confuso, mas a doutora Simone deixou muito claro, o MEI é pessoa jurídica. Então você não recolhe cota patronal numa relação com uma pessoa jurídica, tá? É só quando uma relação com a pessoa física, o RPA comum de pessoa física. Então, só para não haver essa confusão aí da questão do prestador de serviço, tá bem? Então, sigamos. A Bianca já ajudou aqui, a Renata também, Fortunato, querida, lá da OAB de São Paulo. Tá todo mundo aí trocando bastante figurinha nos comentários, o que nos deixa muito feliz aí pela movimentação que está acontecendo. Esse troca muito interessante, tá? Que bom. Vá, querida. Vamos lá. Falar. Eu ia dizer que tudo isso que a gente falou, Lucas, o que é importante frisar aqui, a gente roda e voltamos novamente, no cumprir as leis, né? Que é estar em conformidade, que é o compliance que a gente ouve falar tanto, né? Que é apenas cumprir o que está previsto em lei para evitar ou para minimizar possíveis problemas. E outra coisa que a gente aponta é começar pelo trabalhista. E aí ganhamos também mais um presente em 2020 e a gente não podia deixar de falar, mas eu ainda não sou especialista, que é a LGPD, né? Então, nós temos aí mais a LGPD que se enquadra, que é a Lei de Proteção de Dados de Pessoas. E no trabalhista, quais são os dados? A gente movimenta dados dos nossos funcionários, dos filhos dos nossos funcionários. Nós temos dados de todos os tipos aí. Então, às vezes a gente fica achando que a LGPD está distante da gente, né? Que eu não mexo com dados. Sim, mexemos com dados. Quem tem só voluntário tem dados. Entendeu? Então... Não,
A doutora Bianca Monteiro, ela traz uma questão. Aliás, quem não viu, a gente fez um programa semana passada sobre LGPD, está lá no nosso canal no YouTube, está disponível. 3 advogadas incríveis falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Bianca Monteiro colocou uma coisa muito interessante. As associações, elas são formadas por pessoas, né, associadas. Então, desde a sua origem, você lida com os dados das pessoas para fazer a ata né, de eleição, dessa organização. Então, no nascedouro de uma associação, ela já está processando dados, já está entrando em contato com os dados pessoais. Então, é importante que as organizações, de fato, tenham esse tema para chamar de seu. É importante, porque ele sim afeta as organizações. Muitas organizações estão achando que não, mas sim, esse programa está lá disponível, né, o desafio de implementação da LGPD nas organizações da sociedade civil. Convido a todos a irem lá assistir no canal OSC Legal no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda assim o nosso trabalho. Também aproveito para dizer que todas as lives, inclusive essa, ficam lá disponíveis para quem não viu, para quem quer ver depois, para quem precisa indicar para algum amigo, enfim, e pode ver lá no nosso canal OSC Legal no YouTube. E já puxando aqui, já que eu já estou aqui no Merchan, convidar a todos, semana que vem, às 18 horas, aqui pelo Instagram, Live OSC Legal, com Saul Isaías. A gente vai estar falando sobre a experiência de implementação do Mirosk na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, como é que ela a sua experiência de implementação, de absorção dos conceitos e instrumentos. No dia 8 de dezembro, a gente vai estar com a Bianca Monteiro, e no dia 15 de dezembro, a última live do ano, a gente vai estar com a doutora Paula Estorto, tá bom? E dia 16 de dezembro, sim, o último atividade do OSC Legal Instituto do ano, a gente vai ter o OSC Legal Debate, já com 2 convidados, um casal de convidados e mais um aí para dar a resposta. Não vou dar o spoiler, mas dia 16 de dezembro, fiquem ligados em nossas redes que a gente vai divulgar já já. Mas aí, semana que vem, então, 18 horas, live OSC Legal com Saúl Isaías. Retomando, então, até porque já são 18h48, vamos retomar. Então, você tem colocado essa questão da imagem do mundo virtual, da profissionalização, falou um pouco da diminuição dos riscos de passivo trabalhista, enfim. Então, fala um pouco mais para a gente desses pontos especificamente. Então, estar em conformidade, e aí a gente fala... eu disse que a gente não é um especialista aí em LGPD, mas nós estamos aí trabalhando para implementação já estamos atuando em algumas instituições para implementação de LGPD com recorte trabalhista. Porque a gente tem que começar de algum lugar, né, Lucas? Então, quem sabe a gente começa esse tratamento de dados do trabalhista e aí depois a gente vai ampliando isso até colocar a instituição em total, né, conformidade e tal. Existem muitas vantagens em estar em conformidade, em estar de acordo com a legislação. Eu vou falar que, para mim, a primeira grande dela é poder descansar, sabe? Ai, ufa, consegui cumprir, sabe, Lucas? Porque não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil, não. Que estar em conformidade no Brasil, com tantas legislações, nós tivemos até 31 de julho mais de 1.800 leis no ano de 2020. Então, estar em conformidade não é fácil, não. Mas também não é impossível. E não é porque não é fácil que a gente não vai tentar, não vai... essa estar em conformidade, ele é escalonável, né? Vou começar aqui, vou mais um degrau e outro degrau e outro degrau, até eu conseguir o objetivo. Então, as grandes vantagens são maior credibilidade, principalmente nesse mundo virtual, né? Transparência, diminuição dos riscos de passivo e de ações trabalhistas, crescimento constante com sustentabilidade. Então, se você está em conformidade, a grande chance de você ter mais pessoas abraçando a sua causa, mais pessoas querendo participar da sua instituição é muito maior, né? E eu ainda aponto a necessidade de estar em conformidade. Essa imagem, né? Hoje, nós estamos num mundo em que qualquer coisinha viraliza, né? Então, viralizou para o bem ou para o mal, né? Uma coisa que você faz de bom ou uma coisa que você
fez de errado. E aí, tem um amigo meu, Benedito, ele diz assim, para mim, o maior passivo das nossas organizações sem fins lucrativos é a sua transparência, é a sua credibilidade. Porque nós somos pessoas que estamos trabalhando para pessoas. Mas as pessoas que acreditam na gente, elas precisam ter uma base para acreditar. Né? Ela precisa de tangíveis, né? Ela precisa que as contas estejam direitinho, que a legislação trabalhista esteja sendo cumprida, né? Ela precisa de coisa tangível para que ela possa falar, olha, essa entidade aqui é uma entidade que eu posso confiar, eu quero virar até parte dela, eu quero me associar, né? Então, é essencial isso. E aí, estar em conformidade está muito mais perto do que a gente pode imaginar, porque a gente fica pensando que isso é para a empresa muito grande, ou para quem mexe com muito, né, dinheiro, ou quem partilha lucros. Não. Na verdade, especialmente para as pequenas, né, Lucas? Nas pequenas instituições, que é o público do Oscar Legal, é um público que a gente trabalha também nessas assessorias que nós damos aí por esse Brasil afora, é o público que a gente atende, que são as instituições menores. Estar em conformidade é você se proteger, é você se antecipar a problemas. E aí, que pena que eu vou usar aqui um exemplo triste, né, que a gente viu aí com uma grande rede de supermercado na semana passada, em que você vê que não tem um programa de compliance, de estar em conformidade, de adequação, um programa que prevê os possíveis riscos, né, em que a equipe não é treinada. E aí, por causa disso, a gente vê que uma vida poderia ter sido poupada e a imagem, eu não vou nem entrar no mérito da parte jurídica, não. Estou falando aqui da parte de visibilidade, porque nós temos CNPJ, mas o CNPJ, a imagem dele, a personificação dele são as pessoas. No nosso caso, as instituições, nossos funcionários, nossos voluntários, nossos aprendizes, nossos estagiários, né? Então, as pessoas que estão lá na frente atendendo que são a nossa imagem. Então, se acontecer alguma coisa, ninguém vai falar fulano de tal, vai falar a instituição tal. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para que a nossa imagem reflita aquilo que a instituição é. Porque a grande maioria das nossas instituições são excelentes instituições. Muito bacana. Olha só, eu costumo sempre dizer isso, porque é uma realidade, né? Fazer a live aqui pelo Instagram, 1 hora exata, o Instagram não tem prorrogação, e quando o negócio começa a ficar bom, quando a live é boa, a gente pisca o olho, falta 5 minutos, como é o caso agora. Então a gente teria muitas coisas ainda para explorar com relação às relações de trabalho. Eu já vou deixar aqui uma indicação que a gente deve fazer um debate sobre essas questões trabalhistas mais para frente, porque você tem aí algumas implicações que você já trouxe algumas inquietações aí para a gente, as questões da reforma trabalhista, como elas impactaram nas organizações, as próprias questões da Covid, que a gente espera que vão passar, mas seus efeitos na esfera trabalhista ainda vão perdurar. Então, como é que isso se relaciona? A própria questão da reforma tributária também, que medida ela também vai impactar nas relações de trabalho. Então, possivelmente, né, vamos já deixar aqui um indicativo, certo, Bianca Monteiro, para a gente, de repente, fazer aí, mais para frente, uma discussão sobre isso. E você, Simone, está já, desde já, convidada a contribuir com a gente nessa discussão, a contribuir não só com o Oscar Legal Instituto, mas especialmente com as pessoas, né, que assistem às lives. A gente tem sentido um aumento exponencial nas pessoas que assistem às lives depois, né, tanto pelo Instagram quanto pelo canal Oscar Legal no YouTube. Então, muitas vezes a pessoa não consegue assistir aqui, mas consegue assistir a live que fica disponibilizada pelo canal. Então, acredito que a gente tem muito ainda a contribuir para as organizações, para que elas se estruturem e possam
lidar com a sua equipe, né, com as pessoas de forma mais profissional. Afinal, você trouxe uma questão que é fundamental, né? Nós estamos cuidando de pessoas, falando de cidadãos, falando do cuidado com o cidadão que está na ponta, com o público, e também é preciso cuidar da nossa equipe, das pessoas que estão dentro das nossas organizações fazendo isso, né? Então, é muito bacana isso tudo que você traz, tá? E eu queria, então, pedir para você deixar aí esse recado final, uma despedida, enfim, um até logo, um até breve, para a nossa audiência, para todos nós, e agradecer de coração a sua vinda aqui na nossa live, nossa, que legal. Ô Lucas, muito obrigado. Queria agradecer a todos que estão participando. Muito obrigada ao Que Legal pela oportunidade. É um prazer, é um propósito de vida, ajudar e levar conhecimento para, né, impactar a vida das pessoas positivamente. Então, isso é um propósito da Pires e Moreira. Quero deixar aqui registrado. A gente está sempre publicando, o Instagram é novo, mas a gente está sempre publicando. Nós temos nosso site. Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas, tá, Lucas? Por e-mail, caso chegue alguma aí, estamos à disposição. Obrigado pelo convite, obrigada a todos. E eu queria dizer que nós somos pessoas cuidando de pessoas. E isso é a coisa mais importante do mundo, é a vida, né? A coisa mais importante é a vida. E que o terceiro setor, ele é uma potência, Lucas. Nós cuidamos de pessoas, movimentamos a economia, geramos empregos. Somos quase 800 mil no Brasil, gerando mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada. Então, é um prazer, tá? Muito obrigada. E eu estou à disposição. É muito prazeroso estar aqui com você. Muito bacana, Simone Moreira aqui com a gente hoje, falando sobre relações de trabalho nas entidades. Quero convidar todo mundo, então, para a semana que vem, 18 horas, sempre às 18, sempre às terças, sempre com a gente aqui, live Nossa, que legal. Na semana que vem a gente vai estar com o Saul Isaías, vamos estar falando sobre a implementação do Miroski, da experiência do Miroski no município de São Paulo, tá? Então vai ser muito interessante também entender como o Miroski está sendo implementado na maior cidade do país, na megalópole paulistana. Então vai ser muito legal. E dia 16 de dezembro, Que Legal Debate. Fica ligada, que a gente vai estar divulgando em breve o tema, os convidados, enfim, já estamos fechando isso. Acredito que até o final da semana a gente fecha isso. Para quem é do Maranhão, São Luís, etc., todas as cidades do Maranhão, amanhã a gente vai estar no Bate-Papo Miroski, das 14 às 17. Esse é mais específico, vamos estar falando sobre o Miroski, os conceitos, como anda a regulamentação, e ouvindo também a experiência das organizações que atuam no estado do Maranhão. E na quinta-feira a gente vai estar falando com as entidades de Alagoas, também das 14 às 17 horas, a gente vai estar falando com as entidades de Alagoas. Então, quem tiver interesse, basta mandar um direct aí pra gente, basta mandar um e-mail, osquelegal@gmail.com, e a gente inclui vocês nesse bate-papo também, tá? Convida também quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente todos os dias tem conteúdo, informações, bastante eventos que acontecem por aí, tanto o anúncio do evento quanto o registro dos eventos. Às vezes a pessoa não consegue participar da live, mas a gente também disponibiliza o registro para a pessoa assistir depois. Enfim, então, todos convidados e convidadas. Então, muito obrigado mais uma vez, Simone. De coração, um beijo para você. Valeu, muito esclarecedora, muito interessante tudo que você trouxe. E seguimos aí nessa parceria. Um grande abraço a todo mundo do seu escritório, Pires, minha advocacia, todo mundo, Pires e Moreira, advocacia. E fico muito feliz da sua vinda para cá. Muitas contribuições aí para nossas organizações. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que quem não viu, quem chegou depois, a live fica lá no nosso canal, Que Legal, no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e ajuda o nosso trabalho. Um abraço a todo mundo e até tchau, terça Lucas. que vem, Obrigada, viu? 18 horas. Obrigada, Tchau, gente. tchau, querida. Tchau, até mais.